Olá, eu sou o pastor Sérgio, com alegria estou com você mais um ano e esse ano vai ser um ano muito especial. E hoje eu quero falar especificamente sobre o fogo da paixão, sobre o fogo do amor. Na verdade, nós iremos falar sobre o primeiro amor, o fogo que nunca deve cessar. Por isso, fique ligado aí, porque o CIDS já está no ar. O ano está começando e o fogo tem que queimar dentro do nosso coração. Hoje eu estou fazendo esse programa aqui sozinho, sem a minha parceira, que está sempre conosco aqui, mas eu quero falar sobre o primeiro amor. O primeiro amor é aquele sentimento que arde em nossos corações quando nós aceitamos Jesus, em que Jesus passa a ser o centro de todas as coisas. E quando a Bíblia fala sobre esse primeiro amor, ela não nos fala dando a oportunidade de ter um segundo amor, ou seja, é o primeiro e único amor que nós temos. Por isso, esse primeiro amor nunca pode cessar, nunca pode apagar de dentro dos nossos corações. Como diz o texto, o amor tudo crê, tudo espera, tudo sofre, tudo suporta. Esse é o primeiro amor que nos faz entregar as nossas vidas para Jesus e viver a partir desse amor. Eu, lendo o texto de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 em diante até o 7, a Bíblia ali fala de uma igreja que tinha muitas virtudes, uma igreja que crescia, uma igreja que se desenvolvia, uma igreja que influenciava a cidade de Éfeso, a igreja de Éfeso, mas o texto bíblico também diz que Jesus se levanta contra aquela igreja porque tinha algo contra ela, que era que eles haviam perdido o primeiro amor. E o que nos chama a atenção é que essa igreja era uma igreja virtuosa, era uma igreja que crescia em membros, era uma igreja que influenciava a sua cidade. E talvez a gente pense, o que aconteceu com essa igreja? Será que eles entraram num processo de apatia? Será que eles se desanimaram? E quando nós lemos o texto, nós percebemos que nada disso aconteceu. Eles continuavam vibrantes, eles continuavam realizando. O texto bíblico nos fala que eles tinham fé, que eles se levantavam se opondo aos impostores. Eles eram pessoas realmente comprometidas com a obra de Deus. Mas o Senhor Jesus, Ele é enfático. Tenho contra vocês que perderam o primeiro amor. O que é então a perda desse primeiro amor? A perda do primeiro amor nada mais é do que o pecado. Aquela igreja, ela estava tolerando o pecado. Aquela igreja estava convivendo com o pecado que estava ao seu redor. E talvez você aí se pergunte, mas eu posso perder o primeiro amor quando eu estou em pecado? Sem dúvida nenhuma. Você perde o primeiro amor quando você começa a tolerar o pecado. Você perde o primeiro amor quando você começa a conviver com o pecado. Você perde o primeiro amor quando você começa a ter conivência com o pecado. Eu gosto muito de dar alguns exemplos. Quando você concorda com o pecado, mesmo não estando em pecado, você está na mesma condição, até porque para Deus não há pequeno e grande pecado. Pecado é uma única coisa. Uma outra coisa que também acontece com aquela igreja, eles não só toleraram o pecado, mas ao pecado que não foi exposto, aquele pecado de estimação, aquele pecado guardado, aquele pecado não confessado. E o que a Bíblia nos ensina? Se nós confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aquela igreja, ela não confessou o seu pecado. É claro que nós estamos falando de uma maneira genérica, de uma maneira mais ampliada, mas o fato é que, mesmo com todas aquelas virtudes, mesmo com toda aquela produtividade, mesmo realizando, mesmo fazendo, mesmo tendo fé, aquela igreja, ela tolerou o pecado. A Bíblia não nos dá outra opção quando o assunto é pecado, senão arrependimento. O Senhor Jesus diz, lembre-se de onde caiu e retome as obras do princípio. O que eu quero dizer para você hoje, que você está iniciando um novo ano, um novo ciclo na sua vida, que você possa retomar, ir lá no ponto onde caiu, para que você realmente recomece a sua vida num outro ano, num novo ano, tendo a disposição de fazer aquilo que agrada ao Senhor. Por isso, arrependa-te, por isso volte às obras do princípio, realize aquilo que você um dia realizou, aquilo que te trouxe até aqui na presença do Senhor. O programa de hoje, ele fica por aqui, mas eu quero te convidar a estar conosco na Igreja Bola de Neve, em Belo Horizonte, na Avenida Professor Mário Werneck, número 1010. Os nossos cultos acontecem às quintas-feiras, às 20 horas, e aos domingos, às 10 e às 19 horas. E eu te vejo lá.